Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje vamos prosseguir com o livro de Marcos, no capítulo 14, que fala da trama que os fariseus e as suas turmas, saduceus e zelotes e tantos mais que aderiram, essa vontade de matar Jesus, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Então, estamos aqui diante do momento da trama, desse planejamento para levar Jesus à morte. Está no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 2, que diz assim: Dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo e o mataria. Então, eles estavam com esse plano, buscando formas e meios de levar Jesus para ser preso e até então ser morto. Só que havia um problema aqui nesse plano, nesse projeto, que era justamente a Páscoa. A Páscoa, na verdade, é uma das festas mais antigas do povo hebreu. A Páscoa, ela dá-se início, essa história toda é porque José, ele é vendido pelos irmãos, ele é levado preso para o Egito, e chegando lá no Egito, ele honra a Deus com as suas atitudes, e isso põe ele em maus lençóis. Ele passa a ter um problema com Potifar, que até então era o que estava empregando ele, e apesar de ele ser honrado na casa de Potifar, houve uma mulher que ficou interessada nele, que é a esposa de Potifar. Isso trouxe um grande problema para José, mas José continuou sendo íntegro. Só que essa integridade de José levou ele para a cadeia, porque ele foi acusado falsamente. Chegando na cadeia, lá ele foi para o pior ponto, ele foi lá para o calabouço. Mas José, ele era um homem de Deus, e apesar de ter essa vida toda atribulada, porque a sua juventude foi marcada por ciúmes dos seus irmãos, e é complicado dentro de uma família quando existem muitos conflitos. Se você, por exemplo, está vendo esse vídeo aqui, na sua família tem muitos conflitos, você sabe o que eu estou falando. De fato, a vida se torna muito amarga, quando se tem tantos conflitos. E era o que José estava vivenciando na sua juventude. Quando, com 16 anos, há cerca de 16 anos, ele é vendido e chega na casa de Potifar e acontece tudo isso que eu já acabei de falar. E aí ele, estando preso, injustamente, ficou anos da sua vida preso. Isso aqui já nos ensina alguma coisa, que de fato, quando você se propõe a ser íntegro, reto, as pessoas primeiro elas não vão te compreender. Elas não compreendem, e nem aceitam. Vão questionar sua pureza, vão questionar a sua integridade, por que você não tira vantagem, por que você não se aproveita, ou então por que você mantém a sua pureza corporal. Então, as pessoas elas não entendem, e elas criticam. Isso sempre leva o cristão a ter dores na sua própria alma, não saber lidar com a rejeição das pessoas. Mas a palavra de Deus deixa claro que José, ele é chamado porque Deus deu um dom para ele, que é interpretar sonhos. E ao interpretar sonhos, ele ficou conhecido nisso na cadeia. O faraó tem sonhos que o perturba e manda chamar José da cadeia. José vem e interpreta os sonhos. Quando ele interpreta os sonhos, o rei agora passa a honrar ele. E a reviravolta mais surpreendente é que os irmãos que um dia venderam ele e que o maltrataram, agora vêm pedir comida para ele. Eles precisam da ajuda do próprio irmão, e é sempre assim, Deus, ele escreve a história, e em dado momento Deus traz essa reviravolta na vida dos seus servos que guardaram a sua integridade para servir a Deus, ainda que as pessoas não compreendam, ainda que as pessoas falem, critiquem, você tem que manter a sua integridade com Deus. E em tempo oportuno, ele acha graça de te dar voz, te dar visibilidade, abençoar a sua vida, mudar a tua história. A história de José é uma história linda. E ao José ser governador, passou a ser uma grande autoridade, muito respeitado, o Deus dele sendo respeitado, mas o tempo passa, O tempo passou e as pessoas
esqueceram do Deus de José, passou-se 400 anos. E o povo do Egito passou a escravizar o povo hebreu, porque o povo hebreu começou a se multiplicar muito. Então o povo egípcio, vendo, né, resolveu escravizar e ninguém mais ouviu falar de José, ninguém mais tinha lembrança de José, a não ser os hebreus. E depois desse tempo de escravidão, o povo resolve clamar a Deus. O povo hebreu clama a Deus, pedindo a Deus misericórdia, para que livre ele dessa situação vexatória, vergonhosa, que é a escravidão. A escravidão é um tempo terrível na humanidade. Mas quero lembrar a vocês que no contexto da Bíblia é diferente, por exemplo, quando você vai estudar história aqui no Brasil. No Brasil, a escravatura tinha a ver com racismo, né? Na Bíblia tinha a ver com punição. Na época, nos tempos bíblicos não tinha cadeia, né? Todos os julgamentos eram meio que precários. A justiça acontecia muitas vezes através da escravidão. Então o contexto da Bíblia de escravatura é um. O nosso contexto brasileiro, nos primórdios aí do descobrimento do Brasil, é muito diferente. Mas aí, 400 anos preso, 400 anos na escravidão, não tinha mais o que fazer, a não ser clamar a Deus. Eles clamaram e Deus levanta um libertador chamado Moisés. E Moisés, ao ser designado para isso, tem toda uma história, um pano de fundo, uma vez que, de alguma forma, o rei do Egito ficou sabendo que Deus tinha um plano de trazer libertação ao povo hebreu, e ele, querendo evitar isso, porque na cabeça dele ia haver uma disputa política, ele manda matar todas as crianças homens, para que não surgisse esse libertador nem esse rei. Só que as parteiras, temendo a Deus, elas não cumprem essa ordem do rei. E aí o rei manda os soldados ir lá e matar todas as crianças. E o mais interessante é que Deus preserva Moisés. A palavra Moisés quer dizer tirado das águas, porque ele é colocado nas águas para ele poder escapar da morte. E ele vai parar justamente aonde a filha desse faraó, desse rei do Egito, estava se lavando. Ela se apega à criança linda, né? Ela vai lá, pega essa criança e leva para o palácio para ele ser criado lá, debaixo das vistas do rei, debaixo das vistas do faraó. O mesmo faraó que mandou matar, de repente Deus dá aquela reviravolta na história e ele que tem que cuidar de Moisés. E uma vez que ele cuida de Moisés, Moisés cresce, vira homem, mas descobre a sua própria origem, que ele é um hebreu, e ele passa agora a defender o seu povo. Num dado momento, ele se levanta contra um soldado que está espancando um compatriota dele, né? Um hebreu. E ao ele fazer isso, ele infringe muitas regras. E isso faz com que ele seja obrigado a fugir. E ele foge para as terras de Midian e é esquecido como foi esquecido José. Porém, Deus tinha um plano maior. Deus se apresenta para Moisés numa sarça ardente, onde a sarça estava sendo consumida pelo fogo, mas ela estava, aliás, sendo queimada pelo fogo, mas não se consumia. Isso é espantoso, você vê uma visão dessa, né? É lógico que vai chamar a sua atenção. E muitas vezes Deus acha graça de fazer isso. Deus acha graça de chamar a sua atenção. Às vezes você vai na igreja, você ouve falar de milagres, de Deus que está resolvendo o problema. É uma forma de Deus chamar a sua atenção, para que você possa ouvi-lo, para que ele possa se revelar a você, assim como se revelou a Moisés. Ao se revelar a Moisés, ele deixa claro o seu intento, que era de salvar o povo hebreu que estava clamando e orando, pedindo libertação. E isso aqui me ensina e te ensina algo muito especial. Por mais difícil que esteja a sua vida, mais complicado que esteja, clama, ora a Deus, porque Deus há de enviar a libertação. O povo, ele clamou, chorando com lágrimas, porque realmente a escravidão é um processo terrível, mas Deus atendeu a oração dele. Eu quero dizer que Deus também pode atender a sua oração, para livrar a tua família. Pensa bem, Deus livrou milhões de pessoas. Você acha que Deus não tem poder para livrar a tua família? Que Ele não tem poder para livrar a tua igreja? Da mesma forma que Moisés, da mesma forma que o povo israelita fez, clamando a Deus, faça o mesmo. Deus vai trazer libertação. A palavra diz que ele é enviado de novo para o Egito. Chegando lá, a Bíblia não especifica, mas provavelmente ele
quem assume o reinado agora é Ramsés, que era filho de Faraó, e provavelmente havia uma união muito forte entre os irmãos, né? Eles cresceram juntos, né? Então, com certeza, ele foi liberado das suas acusações e foi muito bem recebido. Porém, Moisés, o intuito dele é fazer a vontade de Deus, e aqui chega o que é a Páscoa. Então, Deus ele dá uma ordem para Moisés para chegar até Faraó e dizer: Faraó, eu vim aqui para libertar o povo. É óbvio que o Faraó não vai libertar. Como é que ele vai libertar? Ele vai libertar aquilo que fazia o Egito produzir, aquilo que fazia o Egito ter engrenagem, ter mobilidade, ter prosperidade. É impossível, né? Isso não tem como acontecer na visão de Faraó. E a palavra de Deus diz que ele não libera o povo, e ao tomar essa decisão de não liberar o povo, Deus vem com as pragas. Ele vem com 10 pragas. A primeira praga que Deus envia como para pressionar, para que ele libere o povo, era o rio se tornar sangue. Então o rio se torna sangue e é difícil beber. Como é que você vai se banhar com sangue? A vida ficou extremamente precária para todos, mas Faraó endureceu o coração e não permitiu que o povo fosse liberto. A segunda praga foi o chão repleto de rãs. Então, as rãs começaram a entrar, e é um animal extremamente asqueroso, né? Ele é próprio para o pântano, né? E quando você coloca dentro da habitação, é um problemaço. E pensa em milhares e milhares. Aqui, constrangimento terrível, mas Faraó endurece o coração e não permite que o povo vá. Aí vem a terceira praga, piolho. Piolho é algo extremamente incômodo, né? Tem a coceira que dá, o mal-estar, às vezes causa até ferida, né? Então, me lembro que quando eu era criança eu tinha, né? Muito piolho, né? Tinha remédio, colocava na cabeça, era terrível, né? Era bem complicado. Mas Faraó endurece o coração, não libera o povo. Aí vem a quarta praga, que é as moscas. Imagine, um monte de mosca, zunindo. Só o zunido dela já é perturbador. Imagine a presença delas nas coisas, né? Quanto que dava, isso dá repugnância. Mas Faraó endurece o coração, não permite que o povo vá. Vem a quinta praga, que é a morte dos outros animais. Então, os outros animais também passam a morrer. Aí você imagina, rã morta, animais mortos, o quanto que isso não estava fedendo, né? O quanto que isso não estava, trazendo um mal-estar terrível para toda a população. Fora a perda dos próprios animais, né? Quanto é difícil isso. Naquela época tinha agricultura e pecuária, era aquilo que mais se movimentava em todas as regiões, e agora a pecuária sendo atingida dessa forma, você pode imaginar o tamanho do prejuízo. Aí vem a sexta praga, que é as úlceras e as chagas, doença no corpo. E pensa numa coisa que tira sua paz, tira sua alegria. Você pode ser a pessoa mais trilionária do planeta, mas quando a doença vem, acabou sua alegria. E muitas vezes o dinheiro, todo o dinheiro que a gente tem, às vezes não é capaz de nos curar. Como, por exemplo, o coronavírus, né, que vem, perturbou e colocou todo mundo em pânico, porque dinheiro não resolveu o problema. E aí vem a sétima praga, que é a chuva de pedras. Já pensou? Pedras do tamanho de um bujão de gás. No livro de Apocalipse, quando fala tem as trombetas, os selos e as taças. Nas taças, uma das taças é justamente chuva de pedra que vai cair, e ele chega a dizer que a pedra é do tamanho de um bujão de gás. Você imagina isso? Imagina vários bujões de gás caindo, né? Como isso, meu Deus, que pânico, hein? Isso aconteceu no Egito, e no livro de Apocalipse fala que isso vai acontecer nos nossos dias. E aí vem a oitava. Tudo isso, Faraó endurecendo o coração, não permitindo que o povo vá. E aí vem a oitava praga, que é a nuvem de gafanhotos. Gafanhotos, eles normalmente se alimentam de baratas, pra você ter ideia. Então você vê como é um bicho nojento. Fora que destrói a plantação. Como eu acabei de falar para vocês, havia
a pecuária e a agricultura. E aqui nós estamos vendo a agricultura indo também de mal a pior. E aí, depois vem a nona praga, que são os 3 dias de escuridão. É narrado ali que a escuridão era tão forte, tão tremenda, que ela podia ser apalpada. Isso dá tanto medo que as pessoas não se moviam do lugar. As pessoas ficaram 3 dias no mesmo lugar que estava. Tal era o pavor, o pânico e o medo. E até que chega a 10ª praga, que é o simbolismo da Páscoa, que é a morte dos primogênitos. Moisés, ele leva, Deus dá uma ordem para Moisés, que era para eles pegar um cordeiro, matar o cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e passar nas portas. O anjo da morte iria passar. Onde ele visse o sangue nos umbrais da porta, ele simplesmente iria passar e aquela casa seria poupada. A casa que não tinha, ele ia entrar lá e matar os primogênitos. Você vê que é uma vingança, né? Porque no começo o faraó matou as criancinhas, né? Temendo o libertador. E agora que Deus está trazendo a vingança, matando todos os primogênitos do Egito. E isso é a Páscoa. A Páscoa é esse sangue, que é na verdade um simbolismo daquilo que um dia iria acontecer, que é o sangue de Cristo sendo derramado, e porque Jesus paga, porque Jesus derrama o seu sangue, a ira de Deus que era para cair sobre você agora cai sobre Cristo e você está livre da culpa do pecado. Essa é a salvação. A salvação ela acontece em 3 etapas. Primeiro você é liberto da culpa do pecado, depois você é liberto do poder do pecado, que é o que nós estamos acontecendo agora, ou seja, a culpa do pecado você foi liberto com o sangue de Cristo, está perdoado seus pecados. Agora é o poder do pecado que todo dia está acontecendo na minha vida, e agora Jesus vem e me dá força para vencer esse poder. Eu vou fazer isso até o fim da minha vida, né, lutando contra o poder do pecado sobre a minha vida. Então, no primeiro sentido, Jesus já te salvou. No segundo sentido, que é esse que eu estou falando, Jesus está te salvando. Ele te salvou ontem, está te salvando hoje e vai te salvar amanhã. Cada dia que passa, o poder do pecado vai diminuindo na sua vida e você vai vencendo o poder do pecado. Até chegar o grande momento, que é te libertar da presença do pecado. Como é que ele faz isso? Te dando um novo corpo, o corpo da ressurreição, o corpo ressurreto. Você vai ser liberto da presença do pecado. Então, há também uma outra recomendação, que eles tinham que comer os pães asmos. Os pães asmos é um pão que não tinha fermento, para falar da pureza e da pressa de sair do Egito. Então, Deus sabia da pressa que eles tinham que sair do Egito e eles tinham que estar purificados. Isso também nos ensina que Deus sabe da pressa que você está. Deus sabe que ele precisa vir com urgência na sua vida, trazer libertação. Ele sabe disso. Os pães asmos representam justamente isso, a pressa, a necessidade de acontecer logo. Deus sabe disso. Mas essas coisas só podem acontecer com você purificado. Porque o pão da preposição, que na verdade é os pães asmos, eles trazem essa representação. Estar sem fermento quer dizer estar purificado. Deus precisa te purificar para você estar pronto para viver um novo tempo da santificação que Ele acha graça de te dar, que eu creio que é hoje. E tinha também as ervas amargas. As ervas amargas era para lembrar do sofrimento que foi ser escravo. Isso você nunca pode perder de vista, o quanto que a sua vida sem Cristo era sem sentido. Completamente sem sentido. Não importa se você era trilionário, se você não tinha um centavo no bolso, se você não tem Cristo, a sua vida não tem sentido. O sentido da vida é Jesus Cristo. Então, aqui essa era a Páscoa, uma festa muito importante. Eu sei que hoje a Páscoa tem ovo da Páscoa, coelhinho, mas você está cansado de saber, você sabe que isso não tem nada a ver. Não é o significado da Páscoa. O significado da Páscoa é toda essa narrativa que eu acabei de te dar aqui. E a palavra diz que era o dia da Páscoa, e por isso que eles não fizeram, não fizeram naquele dia. E os escribas buscavam como prenderiam ele com dolo. Ou seja, a palavra dolo é quando eu quero de fato matar, né? E era esse o ponto aqui. Mas eles diziam, não há festa para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Ou seja, eles não queriam chamar a atenção.
E eu quero encerrar dizendo isso aqui, que às vezes, você sabe aonde que eles não queriam chamar atenção porque eles não queriam que o povo interferisse nos planos dele. Então tinha que ser o mais escondido possível. E eu quero dizer para você que as trevas sempre vai ganhar força nas trevas. Tem pessoas que fazem coisas escondidas e quanto mais escondido, quanto mais sem ninguém saber, a coisa vai piorando. As trevas ganham força nas trevas. Eu vou dar um exemplo aqui. Um cara que, por exemplo, ele é muito amoroso com a mulher, aquela coisa maravilhosa, mas quando chega em casa ele é um animal, sabe? Bate na mulher, espanca, tira sangue dela. Mas aí o que ele faz depois? No outro dia, quando ela tem que ir trabalhar, não conta pra ninguém. Vamos deixar essas coisas bem escondidas, vamos deixar essas coisas nas trevas. Não conta pra ninguém, não fala pra ninguém. Chega lá, você diz que você caiu da escada. E a mulher vai lá e fala isso. Sabe o que acontece? Ela está dando força para as trevas. Você sabe quando é que isso para? É quando ela conta para o pai, conta para a mãe, conta para o mundo inteiro. A pessoa, quando você coloca luz na escuridão, quando você traz clareza naquilo que está sendo oculto, traz a verdade à tona, o espancador tem medo. Ele não vai mais fazer, ele é podado pela sociedade. Assim como homens que muitas vezes maltratam crianças, que judia de crianças, tanta coisa que a gente escuta horripilante, né? Como até se aproveita sexualmente de criança. E aí o que acontece? Não fala para ninguém, não diga para ninguém. As trevas criam forças nas trevas. Sabe quando é que isso para? Quando a luz é exposta. Quando é comentado, quando é falado no seio da família, é falado na igreja, é falado na sociedade, no colégio. Você pede socorro, você fala, para na hora. Se você tiver, por um acaso, passando por alguma coisa desse nível, o conselho que eu te dou é fale, põe na luz. As trevas só têm força nas trevas. Quando chega a luz, quando chega a verdade, quando se coloca as claras, o que está acontecendo, as trevas perdem força. Amém, meu irmão? Fica na paz e na graça e que Deus te abençoe sempre.